Bem-vindas, bem-vindos. É com muita alegria que recebemos vocês aqui no nossa primeira edição do PED Talks. É com muito orgulho que fazemos parte aqui desse projeto, esse projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Uma série de entrevistas com pessoas que acumularam uma bagagem preciosa, capaz de nos inspirar com a sua trajetória de vida e suas realizações. Nessa primeira noite, nessa primeira edição, temos a alegria de entrevistar uma liderança feminina. Afinal de contas, ontem celebramos o Dia Internacional da Mulher. E, claro, esse mês é bastante iluminado por essa admiração às mulheres realizadoras, às protagonistas que nos cercam em todas as áreas, especialmente na pediatria. E é com alegria que a gente chama aqui para ser entrevistada a doutora Luciana Silva, que todos conhecem aqui, a nossa presidente, e que tem muitos recados para compartilhar com a gente. Boa noite, doutora Luciana. Um prazer. Boa noite, Carlos. É um grande prazer estar com você, inaugurando o projeto PED Talks, que nós já temos conversado há tantos meses, e que agora, no ano de 2021, nós começamos mensalmente com essas entrevistas e com você moderando as entrevistas. E nesse dia especial de março, para mim é um orgulho lhe dizer que está representando os pediatras brasileiros nessas duas gestões tem sido de um aprendizado muito rico para mim. E, em especial, falando das mulheres, que o que as mulheres querem, Carlos, é equidade e respeito. Nós sabemos que a cada dia que passa, mais mulheres entram na vida profissional, na carreira médica, em todas as outras atividades. No entanto, ainda uma defasagem significativa em muitas áreas, não só no aspecto salarial, mas também nas posições de liderança. Isso mesmo, isso mesmo. É necessário mudança, é necessário luta para que haja maior igualdade de direitos e de participação. Vamos começar, então, fazendo esse sobrevoo na sua trajetória, na sua biografia. A gente ficou sabendo que a doutora Luciana é filha de peixe. Filha de peixe, peixinha é. Filha de um pai médico, professor da UFPA, né, que você vai falar qual a disciplina que ele lecionava, e de uma mãe pediatra. E a primeira pergunta é: como foi essa criação desses dois olhares, dois profissionais da medicina, a respeito da influência, a persuasão, ou houve mais liberdade e você escolheu a pediatria por seu próprio desejo? Veja só, eu tive o privilégio de ter um pai professor e médico e uma mãe pediatra, né? E com eles eu aprendi muito. Nós que somos pediatras sabemos da importância, sobretudo do exemplo dos pais na formação dos filhos. E com meu pai e minha mãe, eu aprendi a estudar e a trabalhar com prazer, com entusiasmo. Meu pai, por causa da determinação, do entusiasmo, né? E minha mãe, por causa da sensibilidade, da solidariedade. Então, foram professores magníficos, que me marcaram muito, sobretudo, como eu lhe disse, pelo exemplo. Mas também outras pessoas, ao longo de toda a minha vida, me ensinaram muito. Colegas, professores, homens e mulheres, né? A minha irmã, o meu próprio filho. Eu acho que a convivência com muitas pessoas me ensinaram coisas boas e me ensinaram a refletir como me proteger de algumas coisas difíceis também. Então, acho que a vida é um largo aprendizado, onde nós aprendemos a cada dia.
Que bom ouvir isso, hein? A gente está aqui rememorando os nossos mestres também. Cada uma dessas pessoas que está nos assistindo certamente está colocando uma medalha nessas pessoas que a gente rememora agora como mestres, influenciadores. Nem sempre são os pais, enfim, os progenitores. Muitas vezes é no caminho da aprendizagem formal, na academia, que a gente tem esse privilégio de contar com bons influenciadores. E por falar em ensino, aprendizagem, é verdade que a estudante de medicina da UFPA, a jovem estudante Luciana, ela foi monitora, ela gostava muito de se reunir com as pessoas, transmitir esse gosto pela transmissão do conhecimento. Será que isso tem a ver com, aos poucos, também um gosto pela vida acadêmica, por aprofundar os estudos da medicina, a ponto de entrar no mestrado, além da residência, mas também no doutorado e até um pós-doutorado com foco na saúde da criança? Sem dúvida. Acho que o desejo de aprender, o desejo do conhecimento foi sempre muito forte. E desde a graduação, eu fui monitora de 2 disciplinas, e desde a graduação, durante a residência, o mestrado, eu gostava muito de estar em grupos, com estudantes, com colegas, porque penso que o conhecimento ele existe quando ele é significativo, quando ele atinge 2 objetivos. Quando ele é compartilhado com as pessoas e quando ele beneficia alguém. Então, com essa filosofia, acho que eu realmente entrei na vida acadêmica, me tornei professora de pediatria, fundei o serviço de gastroenterologia pediátrica na Universidade Federal da Bahia e segui sempre com alunos de residência, do internato, do mestrado, do doutorado, nessa interlocução sempre muito rica, ensinando e aprendendo também com os alunos, também com os colegas. E esse foco na saúde da criança, esse foco na saúde da criança e do adolescente, como é que isso foi surgindo? Isso surgiu no último ano da faculdade, de maneira surpreendente, quando eu frequentava os ambulatórios de pediatria no internato. Eu mudei o meu desejo na especialidade, que até então era de anatomia patológica, e que até hoje me ajuda muito, mas mudei porque me encantei com as crianças, com os adolescentes e com a principal característica dessas faixas etárias, que é a mudança constante. Então, lidar com criança e com adolescente é lidar com a vida, é lidar com a mudança que ocorre, com o desenvolvimento a cada momento. Que maravilha! E, claro, com tanto acúmulo de experiências, certamente você foi produzindo um material científico, escrevendo artigos, publicações. Eu já tive a honra de receber seus livros da área médica, mas agora, nesta nossa primeira edição do TED Talks, a gente vai apresentar um livro de uma poeta, é a poeta Luciana, que escreveu um belo livro, Outra Vez Viajar, um livro de poemas. O Outra Vez Viajar traz, inclusive, esse título por causa de um dos poemas que mais me impressionaram, né? Começa: as viagens podem até deformar as minhas valizes, acabar o saldo dos meus sapatos, não importa. O que importa? As viagens podem custar até mais dinheiro, posso dormir em hotéis nem sempre desejados, não importa. Podem até ter dias chuvosos, alguns mesmo tristes e cheios de cansaço. Mas isso tudo não importa, porque mais certamente existirão muitos dias que carregarão consigo a razão do prazer da descoberta do viajante. Isso eu gostei muito, Luciana, daquele que viaja nos detalhes e nas entrelinhas.
Parabéns por essa sensibilidade. Como é viajar nas entrelinhas das paisagens? Veja só, uma das coisas que eu mais gosto é justamente de viajar e descobrir os lugares, os gestos, descobrir o não dito, conhecer os prazeres da comida de cada lugar, conhecer a natureza, a forma da disposição das casas, dos estabelecimentos, a arquitetura, o povo com seus costumes. Então, isso é algo que me seduz muito e que eu gosto imensamente de fazer, porque penso que sempre há algo para ser descoberto no dia a dia. A nossa vida é muito dura e é muito cheia de tarefas, e nós vivemos num corre-corre para atender a tantas solicitações. Mas nós precisamos ter momentos nos dias onde nós possamos refletir, prestar atenção no entorno, olhar um pouco para a beleza que a natureza nos oferece, olhar um pouco nos gestos simples e nos pequenos prazeres, para que a vida tenha um significado mais importante e valioso. E a viagem nos dá essa oportunidade. Especialmente se a gente vai além do óbvio turístico, daquela coisa, o turismo do clichê, como se diz no cinema, daquele enquadramento que não permite que a gente expanda esse olhar e assimile, por exemplo, que ali há um sistema viário extremamente digno, que a segurança pública funciona de tal forma e que é diferente da nossa por motivos mil, mas a gente começa a aprender também a realidade social. E uma pessoa como você que viveu na França e na Bélgica, né, e a gente, países realmente privilegiados nesse sentido, certamente também você pode admirar nessa paisagem a presença do feminino, o feminino com competência, ultrapassando aquilo que a gente chama aqui de lugares marcados. Talvez nessa convivência com essas mulheres nesses países, você começa a perceber, caiu a ficha, peraí, as mulheres estão ocupando aqui. É uma pergunta, como foi essa sua observação? Sem dúvida. Eu sempre fiquei encantada com as mulheres fortes, com as mulheres que exerciam a liderança, mulheres que cada vez são mais numerosas, mas que no nosso país ainda não são tão numerosas como nós gostaríamos. Nos países civilizados que eu pude viajar, que eu pude conhecer, eu pude observar, sim, algumas mulheres encantadoras, e aqui no Brasil também nós temos várias funções que nos mostram que é possível liderar, que é possível ter uma voz, que é possível ser ouvida. Então, acho que há mulheres fantásticas em todas as áreas, na pediatria nós temos várias, em outras áreas também, e há homens fantásticos que apoiam essas mulheres. E eu espero que não longe daqui nós venhamos a ter só líderes, que não sejam líderes nem masculinos nem femininos, que estejam ali naquele lugar pela sua competência, pela sua capacidade de gestão, pela sua capacidade de gerir conflitos e de avançar. Então, acho que as lideranças podem ser exercidas independente do gênero, independente da raça, independente da religião. O que precisa é competência para isso. Excelente. E com isso aí a gente está falando da autoridade, né? Uma autoridade em cima de competências, aquilo que a gente na psicologia, especialmente na psicologia organizacional, a gente chama de chá. É um jargão que se usa, né? São as 3 letras. O C de conhecimento,
O H de habilidade e o A de atitude. Uma aluna uma vez me falou, professor, essa atitude o que é mesmo? Aí uma hora ela me disse, será que é sangue no olho? Será que é a vontade de realizar e de fazer? Eu digo, é por aí. É por aí que, juntando essas três letras, e que você colocou bem, né? As competências de liderança estão em qualquer lugar. Quais seriam aquelas competências que você se sente mais reconhecida na sua experiência como líder, como uma autoridade em equipes? Penso que eu já tive grandes oportunidades de atuar na liderança de alguns grupos e sempre foi um aprendizado para mim, né? Eu criei um serviço na universidade, liderei um outro serviço, criei um outro serviço no hospital aqui em Salvador, de pediatria, trabalhei na Legião Brasileira de Assistência, depois trabalhei na Sociedade Baiana de Pediatria, depois na Sociedade Brasileira de Pediatria, com vários grupos. E acho que existem alguns aspectos que devem ser enfatizados. O primeiro deles é compreender que cada pessoa tem suas particularidades e que as pessoas são diferentes entre si. Então, nós temos que perceber o outro, temos que ter empatia, temos que entender que qualidades cada pessoa tem, que dificuldades ela tem, para que nós possamos reger esses grupos. Além disso, acho que é muito importante saber ouvir com atenção. Como Rubens Alves disse, nós temos cursos de oratória, mas raramente alguém se preocupa com auscultatória. Ouvir com atenção é um presente que alguém nos dá. Então, saber ouvir é muito importante para quem lidera. Enfrentar as mudanças, saber reconhecer os erros, às vezes voltar atrás, repensar as decisões tomadas, flexibilizar algumas normas, delegar funções e observar essas funções com o outro numa interlocução de igual para igual. Acho que com respeito, com dignidade, nós podemos fazer avançar os grupos, né? E podemos mostrar às outras pessoas que nós podemos também ajudar a empoderá-las. E a palavra de ordem hoje em dia, né? Despertar essa autoridade. Tem um grande pensador da sociologia, o Max Weber, ele diz que a autoridade é quando da boca do líder exala a confiança. Eu acho isso bonito, né? Essa aderência ao discurso dessa liderança. Mas muitas vezes a gente se vê numa cultura, e cultura como uma acumulação, tempo que veio antes, e que tem algumas práticas repetidas, replicadas, e que marcam os lugares marcados do homem, os lugares marcados da mulher. Há 100 anos atrás, a mulher só teria, aqui, na nossa cultura, o lugar da enfermeira, o lugar da professora. E houve uma desconstrução, houve toda uma luta coletiva, né? E aí esses lugares marcados vão sendo desmarcados. E, claro, você teve que lidar com essa resistência cultural à mudança. Afinal de contas, você é a primeira presidente mulher de uma sociedade de pediatria, tem muitos anos, tem mais de um século, e que sempre foi gerida por homem. E, então, como pioneira, como você soube lidar com esses terrenos minados? Acho que observando os comportamentos das pessoas, procurando compreender alguns, procurando decifrar outros, me colocando como pediatra, o que é que eu aspirava da minha sociedade para melhorar a atuação dos pediatras, né? E fazendo um exercício diuturno
reflexivo com relação a várias situações desafiadoras que ocorreram, desde a eleição até as duas gestões no dia a dia, lidando com pessoas. Nós sabemos que há pessoas que estão do nosso lado, muitos pediatras, isso em qualquer serviço, muitas pessoas estão do nosso lado, mas há outras que estão contra nós, e nós temos que liderar todas, não é? Então, acho que há um expertise que a gente vai construindo com a maturidade, em que, às vezes, a gente tem também que fazer algumas mudanças de percepção, de perspectiva, para que o todo avance. Do coletivo, né? Exatamente. Fazer uma pergunta agora mais light, uma pergunta com uma curiosidade. E eu, uma vez conversando com você, a gente sabe que você gosta de cinema, de bons filmes, que você aprende muito com os filmes. Tem assistido alguma minissérie, alguma coisa que você queira recomendar para a gente? Eu acho que para o dia de hoje, Carlos, eu me lembro, quando você faz essa pergunta, de uma série que eu vi recentemente, que é o Gambito da Rainha, que exatamente desconstrói algumas coisas da figura feminina, né? Que, embora a atriz seja uma mulher bonita, ela usa da competência dela para jogar o xadrez, e não de outras técnicas utilizadas no passado, de sedução, enfim, ela usa da competência técnica. Um outro personagem também que me chama a atenção, que muda e evolui, que é o personagem feminino nessa série, é a mãe adotiva dela, né? Que também desconstrói um aspecto feminino que nós, de repente, vemos que ela consegue um outro caminho. Então, acho que nesse caminho do feminino é muito importante se autoconhecer. Isso é a primeira coisa. E como Nietzsche dizia, descubra quem você é e seja. Então, acho que esse autoconhecimento é indispensável, porque quando você segue seus sentimentos, sua intuição, você geralmente acerta. E é muito importante que você possa ter tempo de refletir, seja diante de um paciente, seja numa relação pessoal, seja numa relação de trabalho. Quando a gente tira um pouquinho de tempo todo dia para refletir, nós vamos ampliando a percepção e vamos nos aperfeiçoando como pessoa. Uma outra coisa muito importante, como eu já lhe disse, é saber ouvir, ter empatia, né? Mas acho que o autoconhecimento é fundamental nessa questão toda que a gente está discutindo. Que riqueza, que checkmate com o Gambito da Rainha. Gostei muito dessa abordagem sua e está enriquecendo a gente conhecê-la melhor, da sua trajetória como estudante de medicina, depois como profissional, como professora e essa gestora também. Então são muitos conhecimentos que vão se agregando harmoniosamente, eles vão se complementando e transformando você numa ótima jogadora desse xadrez que às vezes está marcado pelo rei, pelo bispo, pelo cavalo, mas vem aquela rainha e epa, vamos lá. Mas então, por falar nisso, qual é o seu hobby? Seguindo aquele sociólogo italiano, Domenico Di Masi, que fala do ócio criativo, o que é que você faz nessas horas livres? Eu sempre me lembro de uma frase de um escritor inglês, Bertrand Russell, que ele diz que nós devemos viver para amar, compreender e criar. E a criatividade, acho que é uma dádiva do ser humano. E nós não devemos nos entregar à rotina vazia do dia a dia, mas sim
ter sempre um espaço para fazer outras coisas, porque às vezes é exatamente nesse ócio que aparecem as ideias, né? Eu gosto muito de apreciar a natureza, de andar pela praia, de ouvir o mar. Gosto muito de música e de poesia. Acho que sem música e sem poesia a vida seria impossível de suportar. Gosto muito de cinema, como você já falou anteriormente. Gosto muito de ler. Então, acho que nós devemos descobrir o que nos dá prazer fora da nossa profissão, fora dos nossos papéis profissionais. Gosto muito de estar também com meus amigos, numa conversa rica, numa interlocução. Isso é um dos maiores prazeres que eu tenho. Que coisa bonita. E a gente está sempre vendo a sua sensibilidade para outros saberes, né? A gente já pôde trabalhar em algum projeto aí com uma empresa, um hospital grande, de referência, onde você coordenava muitos pediatras, um serviço muito complexo. E a gente foi convidado para fazer intervenções nessa linha, uma linha mais antropológica, filosófica, de psicologia também, mas sempre isso, o aberto. Então, aquela viajante das entrelinhas, ela amplia humanisticamente. A sensação que eu tenho é que tudo que toca o humano te interessa. Sem dúvida. Isso, para mim, é indispensável. Acho que, além da competência técnica, você tem que ter a competência emocional, a competência humanística, para que você tenha uma vida de valor. Eu tenho como missão na minha vida 2 tarefas que me enriqueceram de maneira magnífica: ser mãe e ser pediatra. E com essas 2 missões que me acompanham, né, eu tenho sempre procurado ampliar essa percepção, junto com a filosofia, a comunicação, a antropologia. Acho que, inclusive, no curso médico, nós que lidamos com pessoas, deveríamos aprofundar esses conhecimentos, porque seguramente isso nos dá ferramentas melhores para lidar com o sofrimento de quem adoece, para lidar com o sofrimento dos familiares de uma criança ou de um adolescente. Para alcançar esse lugar da empatia, né, que é tão fundamental agora. E já que você está tocando nisso, né, na empatia, na compaixão, como não trazer essa montanha de vítimas que nos cercam e pedir que a gente faça um simbólico memento. Né? Memento é uma memória, um momento de prece interior, cada um no seu sistema de crenças, uma inspiração, porque foram muitos pediatras que faleceram, vieram a óbito por conta da Covid, e a gente entra em solidariedade com essas famílias enlutadas, enfim toda essa gravidade desse assunto. E eu aproveito aqui, já vou estendendo, porque isso tudo diz respeito ao foco da pediatria, que é a criança que não compreende isso, o adolescente que não tem ainda os códigos preparados para traduzir essa tragédia que está acontecendo. E muitas vezes a família prefere ocultar, dissimular, esconder. E eu queria ouvir a posição da médica, da pediatra, em relação a essa família que se coloca desse jeito. De fato, nós estamos vivendo um momento que ninguém esperava, muito grave. E no Brasil, sobretudo, onde nós poderíamos ter aproveitado esse momento de crise para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa educação. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos tido um número expressivo de mortes. Temos agora a expectativa de uma vacina que vem de maneira muito lenta ainda, né? E vemos que perdemos muitos profissionais de saúde, dentre eles pediatras, além de familiares,
colegas, amigos, isso tudo é muito doloroso. Por outro lado, a ciência avançou também de maneira célere com o desenvolvimento das vacinas, a tecnologia tem se desenvolvido também, mas com respeito à pergunta que você me faz, de acordo com as crianças e os adolescentes, eu lhe digo que a melhor conduta é sempre falar a verdade. A criança e o adolescente têm capacidade de entender quando você fala numa linguagem simples a verdade. E nada é melhor do que a verdade. Eu me lembro agora de uma frase de Cecília Meirelles, que eu gosto muito, que ela disse que a gente não deve deixar as portas entreabertas, porque por entre as frestas passa muito mal entendido e muita confusão. Nós temos que escancarar as portas e falar a verdade. E isso é que traz a confiança do outro em nós. Quando nós falamos a verdade, mesmo as verdades duras, que precisam ser encaradas desde a infância. Acho que assim prepararemos melhor os adultos que vão ser. Que bom ouvir isso, hein? É muito maduro e muito forte para a gente. Essa nova abordagem, uma abordagem da franqueza. E sabendo que a criança poderá, pelo exemplo dos pais, trazer as proporções das coisas, dimensionar na sua medida, com seus próprios códigos. E agora vamos falar de uma Luciana cidadã, uma profissional sensível às questões sociais, especialmente no que tange ao reconhecimento e às dificuldades da classe médica pediátrica. Dessa Luciana que se motivou a entrar numa campanha política para a presidência. O que te motivou? A presidência da sociedade, da pediatria do Brasil. Né? O que te motivou? Na verdade, a motivação maior veio dos meus colegas pediatras, cada vez mais colocando as aspirações para a sociedade, colocando as dificuldades que eles tinham, e isso foi me motivando, e eu me considerei pronta naquele momento. Na época da campanha para a primeira gestão, foi uma luta onde pediatras de todo o Brasil nos apoiaram, numa campanha belíssima, tá? E nós fomos nessa campanha, vencemos a primeira eleição, estabelecemos a rede da pediatria, criamos uma produção científica magnífica nessas duas gestões, fizemos o livro dos 110 anos da pediatria, a cada momento surge um curso novo, surge uma nova realização. Então, acho que foram os pediatras brasileiros que me incentivaram e me acompanharam e que me acompanham até hoje, seja na diretoria estendida, nos departamentos, nas filiadas, pediatras com os quais até hoje eu tenho uma interlocução muito próxima e que nós esperamos deixar esse legado da produção científica, da transparência na gestão, de uma gestão conjunta e de uma busca por uma pediatria maior, mais forte, mais valorizada. Que maravilha! Estamos aqui na primeira edição do PED Talks, com a doutora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E convidamos todos também a fazerem as suas perguntas a ela. Podem lançar as perguntas no chat aí, a gente, depois que terminar aqui a nossa entrevista, entram as outras questões que já estão aparecendo. Eu acho que, para quem entra nos links, né, eu sou psicólogo, trabalho em outra seara, mas quando eu entrei no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e fui olhar a produção científica do Luciana,
a extensão, a qualidade, inclusive a apresentação dos trabalhos, né? Cobre um amplo espectro da saúde da criança. Com um olhar de leigo, eu fiquei assim encantado com essa variedade. Eu creio que é um motivo de orgulho de sua gestão. Com certeza, Carlos. Essa é uma das nossas grandes realizações, que também a mim dá muito orgulho, a toda a nossa diretoria. E a gente que escuta dessa forma a carreira, né? A gente já vê aí a presença da monitora, da estudante, daquela enzimática catalisadora de grupos. Então, existe toda uma sequência nessa carreira, né, que vai liderar, que vai agregar, porque essas competências, esse chá se faz valer. Agora vamos à impressão digital. A impressão digital é uma metáfora tão forte, né? O que é que essa presidente quer deixar como marca nessa sociedade? A ampliação da valorização da pediatria, o compartilhamento do conhecimento científico, a criação da rede da pediatria brasileira, e nós estamos lutando por um sonho junto ao Ministério da Saúde para incluir o pediatra na atenção primária, porque o pediatra é um médico especial. Ele não só cuida das crianças e adolescentes que adoecem, mas, sobretudo, ele tem um papel de orientar a saúde, a atividade física, a adequada nutrição, uma adequada saúde mental. Então, ele é um promotor da saúde que precisa estar presente na atenção primária. E nós estamos com um projeto junto ao Ministério solicitando essa colocação do pediatra na atenção primária. Outro traço da gestão, da sua presença na sociedade, na presidência, na liderança, com a sua equipe, que é altamente colaborativa. Vocês fazem um trabalho de grupo, com o grupo dos dirigentes, muito proativo, e eu fiquei perplexo com a extensão dos desafios. Não é mais uma capital, a sede está no Rio de Janeiro, mas não é só ali, né, em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, não. É o Brasilzão que conclama. Então, é uma rede de pediatras com uma diferença muito grande. Poderia falar sobre isso? Sim, são diferenças muito especiais. As desigualdades também atingem os pediatras no Brasil, assim como todas as outras áreas da nossa comunidade. Nós temos áreas com mais dificuldades, outras com menos dificuldades, mas temos, sim, dificuldades na infraestrutura do trabalho, dificuldades na forma como os pediatras são tratados, na questão de como eles são contratados. Enfim, nós temos dificuldades e aspirações diferentes a depender da região considerada, e temos tido um olhar também para distribuir os nossos congressos em cidades menores, as nossas reuniões também em regiões menores, exatamente com o objetivo da Sociedade Brasileira de Pediatria estar em todos os estados brasileiros. É um grande desafio, e ele requer o sonho, né? O sonho como uma projeção de desejo de realizar. Qual seria o sonho da presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria para a sua sociedade? O sonho é que ela se amplie cada vez mais, que ela continue a valorizar os pediatras cada vez mais. O sonho é que os nossos gestores públicos possam compreender o valor de um pediatra, evitando que a criança adoeça ou atendendo a criança doente de maneira ágil,
evitando a hospitalização das nossas crianças. O sonho é que nós possamos ter tanto a pediatria ambulatorial como a pediatria hospitalar acontecendo de maneira adequada em cada um dos municípios brasileiros. É esse o sonho que eu tenho para a maior sociedade médica do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. E que é, inclusive, integrada por um grande contingente de mulheres que estão sendo homenageadas hoje na sua pessoa. Sim. Diga, pode falar. 70% dos nossos sócios são pediatras, mulheres. Olha só, sintam-se aplaudidas e homenageadas. Né? Nesse contexto do online, a gente não pode oferecer a flor, mas a gente oferece essa homenagem aqui com essa entrevista tão rica. E para encerrar a minha parte, já começando, depois eu vou começar com as perguntas que estão vindo aí das pessoas que estão assistindo, que podem continuar mandando perguntas. Uma referência a isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é o projeto inovador PED Talks, que a gente começou a pensar, né, você trouxe essa ideia, admirando os TEDs, os cafés filosóficos, né, os cursos da Casa do Saber. Existe uma movimentação nesse sentido de se pensar grande, com filosofia, com antropologias sociais, e muito me honra estar aqui fazendo parte disso. Mas qual é o valor do PED Talks para você, doutora Luciana? Eu acho que com esse projeto nós alcançamos um objetivo diferente, fazer as pessoas pensarem, porque a vida, ela precisa que nós estejamos a nos reinventar a cada momento. E essa reinvenção depende do nosso pensamento e da nossa ação. O desejo incita a ação. E o que nós queremos com esses programas mensais é fazer com que os pediatras possam pensar sobre sua própria trajetória individual e se perguntar: o que eu posso fazer mais? Como eu posso ter uma atuação melhor? O que eu posso ampliar nas minhas ações como pessoa, como profissional? Então, nós esperamos que nós possamos tocar o coração das pessoas e fazê-las sonhar, mesmo em tempos difíceis que nós estamos atravessando. Nós não podemos abdicar do nosso sonho, do nosso desejo, da nossa contribuição, porque cada um de nós pode contribuir de uma maneira criativa, de uma maneira adequada para o nosso entorno. E rica resposta, que beleza, né? E também essa grande possibilidade do PED Talks a gente ampliar a sensibilidade, né? E colocar, inclusive, a criança, o adolescente, sob outro prisma, a família, né? Pela sociologia, com todas as mudanças tecnológicas, tudo isso que está alterando as relações, as novas conjugalidades, as novas parentalidades. Tudo isso pode vir da psicologia, da psicanálise, da sociologia, enfim, de vários campos. E certamente aqui nesses bate-papos a gente vai contar com profissionais de diversas áreas e também das artes. E agora estão aparecendo perguntas das nossas, eu ia dizer telespectadores. Eu ainda estou com o registro da televisão. Enfim, a nossa audiência está perguntando como, diante de uma vida uma agenda tão rica como a sua, uma colega sua, médica, está perguntando, ela trabalha com ambulatório e ela quer estudar, ela consegue, ela quer fazer mais coisas, ela está sendo inspirada, ela está perguntando
como administrar o tempo. Dê uma dica. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Para mim, é o bem mais precioso. Então, nós temos, naturalmente, temos que trabalhar, temos que fazer tarefas na rotina diária, mas temos também que nos priorizar com autocuidado, com autoestima, com autorreflexão e perguntar, cada um de nós, o que eu quero fazer com o meu tempo. E se eu quero estudar, se eu quero me aperfeiçoar como pessoa, eu tenho que separar uma parte do tempo do dia para isso. Então, acho que é questão de disciplina, de achar alguém que possa colaborar com isso, de negociar isso com o parceiro, com os filhos, com alguém da família, enfim, de fazer uma reengenharia, porque o tempo da nossa vida é nosso. E ele merece que nós tenhamos um tempo voltado para o nosso crescimento individual. Que riqueza, hein? Que riqueza. Bom, aí há uma outra colega que ela constata a presença de sempre masculina na liderança das sociedades. Se isso chama a atenção, ainda chama a atenção. Sim, chama a atenção claramente. Eu agora também estou na Associação Médica Brasileira como a primeira mulher vice-presidente. E na diretoria da Associação Médica Brasileira, pela primeira vez, há na diretoria 4 mulheres. Então, na vida associativa, de fato, há ainda uma prevalência muito grande dos homens. Então, é fundamental que as mulheres também levantem, falem o que pensam e que elas se coloquem também na vida associativa para fazer uma participação igualitária. Há homens que boicotam, há homens que apoiam. Nós temos que saber observar onde nós estamos para contar com aqueles que podem colaborar conosco, não é? E fazer com que nós cheguemos mais perto da equidade e do respeito. Nós sabemos que ainda há alguns traços de machismos, mas há homens que são excelentes colaboradores e que estimulam as mulheres para que elas também possam ter seu lugar como indivíduos. Mas, no Brasil, nós ainda temos um longo caminho a tomar. Mas quero aqui convocar todas as mulheres para que também venham para as sociedades, tal como nós viemos com um grupo para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Há uma colega sua aqui, uma jovem médica, que coloca o seu desejo de, ela quer saber como iniciar na trajetória associativa. Você sempre soube que queria isso, Luciana? Pergunta ela. Eu comecei logo na faculdade, quando eu já era professora, um professor meu me convidou para eu ir às reuniões da Sociedade Baiana de Pediatria. E aí eu comecei a participar da Sociedade Baiana, fui presidente da Sociedade Baiana, e aí começou minha inserção na Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu fui 2 vezes vice-presidente da SBP, fui presidente do Departamento de Gastropediatria também. Então, o conselho que eu dou para essa pediatra mais jovem é que ela se aproxime da sua afiliada, do seu estado, que ela demonstre interesse, que ela se ligue a um dos departamentos na área que mais lhe atrai, né? E que ela comece a mostrar interesse pela vida associativa. Nós temos vários ex-residentes ou médicos jovens
que começaram já a entrar na vida associativa, e a vida associativa é muito importante, porque lá nós vemos que não estamos sozinhos, nós dividimos aspirações, problemas, dificuldades de salário, dificuldades nos hospitais onde nós trabalhamos. Então, é fundamental que, desde jovem, o médico possa fazer parte de uma sociedade médica. Fundamental. Outra pergunta aqui, ótima resposta essa. Essa outra pergunta é sobre colaborar e competir. Né? E se isso tem a ver com esse dia a dia, né? Como se a liderança, para o protagonismo da mulher, né? Ela tem que saber lidar com essas duas formas. Né? Quando é que este homem que trabalha comigo, que é o parceiro, ele colabora, quando eu percebo que há um clima de competição? Eu creio que traduzir a pergunta que veio aqui pelo chat. É muito boa, porque isso é uma realidade. São características da natureza humana. E acho que toda vez que nós podemos observar a natureza humana, nós vamos identificar qualidades e defeitos. A competição existe, mas quando nós transformamos essa competição, saímos do lugar de também ficar competindo, nós vamos para um outro lugar mais interessante, que é o da colaboração. E nós começamos a compreender que para todo mundo que é bom no que faz, tem lugar para todo mundo que é bom. Então, penso que colaborando, você ensina, você aprende e ensina o outro a ser menos competitivo também. Então, acho que existe esse tipo de rixa homem-mulher, rixa entre os mesmos profissionais, rixa entre parceiros, enfim. É importante que a gente possa observar, entender o comportamento e sair do lugar da competição e ir para um outro lugar. Isso é muito rica a sua resposta, lembrando que a competição, ela costuma morar na comunicação. São pequenas formas de falar e que o conteúdo da fala ele é menos importante do que a marcação dos territórios. Então, um pouco esse filtrar. Recebi uma pergunta muito rica de alguém que participou do último simpósio de pediatria, o último congresso de pediatria. E, presidente, no último congresso abordamos em um simpósio que a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade, como os refugiados, os moradores de rua, os usuários de droga, os infratores, indígenas, pobreza extrema, entre outras situações, todas muito graves e levando a intenso sofrimento. Sabemos que o tema ali é muito caro. Fale um pouco sobre a relação de pediatras e SBP nesses casos. De fato, as desigualdades, quando atingem as crianças e os adolescentes, fazem com que as crianças e os adolescentes paguem um tributo muito maior do que quando atingem adultos, porque são indivíduos que ainda estão em formação. A SBP tem se debruçado sobre alguns desses temas, sobre violência sexual, violência com armas, gravidez na adolescência, imigrantes, sobre uma série de problemas graves que nós temos que enfrentar e que nós temos sinalizado aos gestores de maneira contínua, porque todas as crianças importam, né? Todos os adolescentes importam. E se nós queremos ter um país diferente, nós precisamos agora cuidar
dos problemas das crianças e dos adolescentes. Então, a droga, a questão das doenças sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez na adolescência, o cyberbullying, o uso excessivo de telas, o comprometimento da saúde mental. Enfim, existem vários problemas e nós precisamos que os gestores públicos se debrucem e ampliem as políticas públicas sobre todos esses problemas falados aqui, que existem, são reais, estão aumentando no Brasil durante a pandemia, infelizmente, e precisam, de fato, de um olhar mais cuidadoso. E aí, mais uma vez, a gente traz essa ideia dessa ampliação da leitura social, essa leitura macro. Não adianta ficar só com a pediatria que olha o sintoma no corpo da criança, do adolescente, mas o contexto onde ele está e nossa realidade, né? Como diz um psicólogo canadense, né? É o drama, o cenário e os atores. Então, é esse tripé, né? Ou seja, o drama é este, e você colocou muito bem, né? O sofrimento não atinge só naquele momento, mas ele antecipa já uma perda, porque na curva de crescimento, essa criança, na vulnerabilidade, será altamente prejudicada. Existe agora uma questão sobre a volta à escola, né? Tem muita família pressionando, porque a criança tem perdido muita vontade de estudar e tem perdido a qualidade do ensino. Existe essa tensão, os dados estatísticos, a crise, a superlotação da rede, nós estamos apavorados, inclusive, porque toda hora estamos constatando, mas existe uma espécie de cansaço, de exaustão com a quarentena, o ficar em casa, especialmente para esse público infantil e adolescente. Que palavra você diria? De fato, nós produzimos vários documentos no nosso site, estão vários documentos sobre a questão do retorno escolar. Como nós falamos, acho que esse seria um momento muito importante para que nós aparelhássemos melhor as escolas, para que nós atualizássemos melhor os professores. As desigualdades aí aumentaram ainda mais, porque as crianças mais vulneráveis, mais pobres, não têm condição de ter o ensino virtual em casa, e muitas vezes há escolas públicas que não têm a infraestrutura adequada para manter o distanciamento, para manter a higienização adequada, enfim. Uma notícia que nós tivemos recente é que logo os professores serão vacinados, né? O que é um dado importante, porque as crianças, de fato, têm pago um tributo muito grande com o aumento da violência domiciliar, enfim. Nós consideramos que a escola deve voltar às suas atividades, no entanto, ela deve estar preparada para isso durante a pandemia, com adequada rede de água, com máscaras, distanciamento, atualização das pessoas, possibilidade de testagem dos indivíduos sintomáticos. Exatamente. E temos que torcer para que a vacinação em massa possa ocorrer mais breve do que a gente está presenciando. E assim a gente está ouvindo a doutora Luciana nessa primeira edição do nosso PED Talks, e a gente espera que vocês tenham apreciado. Foram respostas muito enriquecedoras, nos ajudaram a conhecê-la melhor, doutora Luciana. Os associados estão aqui agradecendo muito. O nosso tempo já está se esgotando por conta de todas essas questões da plataforma. Uma palavra breve que você possa colocar para a gente, para estimular?
Eu acho que a palavra é coragem, continuar na luta, ouvir com atenção e não desistir nunca. Um grande abraço a todos e um prazer estar com você, Carlos, e com a Flávia nesse momento. Uma alegria, agradecendo também a equipe que está por detrás, né? Tem uma equipe maravilhosa, colaborativa, rapazes e moças, enfim, a gente está percebendo que todo mundo trabalha com competência e dizer que é uma riqueza estar fazendo parte desse projeto que é para ampliar corações e mentes e ficarmos mais antenados com essa realidade. E aqui a gente encerra prometendo que no mês que vem, mês de rito de passagem, de Páscoa, a gente vai ter uma outra proposta, uma outra entrevista tão enriquecedora e inspiradora quanto essa. É uma alegria estar com vocês e até uma próxima. Grande abraço. Um abraço grande. Valeu, gente.